favor, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Eu farei a leitura do texto. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, e curarei as doentes, mas destruirei as fortes e gordas, eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo
Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras da sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança, e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Deus está contra os maus pastores, e ele mesmo, junto com Davi, pastoreará o seu povo. Quando nós falamos de pastores, quando o Antigo Testamento fala a respeito de pastores, do que o Antigo Testamento está falando? É muito rápido e muito fácil para nós chegarmos a uma conclusão que ele está falando sobre nós, aqueles que são pastores, aqueles que foram ordenados em alguma igreja e que têm a responsabilidade de pastorear o povo de Deus. No entanto, desde muito tempo atrás, o pastoreio tem sido usado como uma metáfora para o reinado. Vocês podem ver nessas imagens antiquíssimas. A do meio, por exemplo, é o sarcófago de Tutancâmon. E você pode ver que ele carrega nas suas mãos uma vara e um cajado. Você pode ver que o deus Anubi, essa divindade egípcia, falso deus, evidentemente, também carrega um cajado e uma vara. Nessas outras imagens aqui, imagens do Império Assírio, você vê o imperador assírio carregando também um cajado. Ou seja, desde muito tempo era comum simbolizar os reis como se eles fossem pastores. O povo como se fossem ovelhas e os reis como sendo pastores. É daí que surgiu o conceito de cetro. O cetro de um rei nada mais é do que uma vara de um pastor. Uma vara e um cajado são os símbolos do pastoreio e também os símbolos antiquíssimos do reinado. Portanto, quando nós encontramos textos do Antigo Testamento falando sobre pastores, a primeira aplicação desses textos não diz respeito a nós pastores, mas diz respeito aos governantes civis. A primeira aplicação dos textos que falam sobre o pastoreio estão falando a respeito de governo, a respeito de governo civil, a respeito daqueles que deveriam cuidar do povo, mas na verdade abusam do povo. O nosso texto é talvez a mais dura acusação veterotestamentária contra os líderes de Israel, contra os reis de Israel, contra os príncipes de Israel, contra aqueles que deveriam governar o povo para o bem do povo, mas acabam governando o povo para o seu bel prazer, acabam usando o povo para o seu enriquecimento ilícito. Eu não sei como é a situação aqui em Portugal, mas a situação no Brasil não é boa e vocês sabem disso. A situação no Brasil é uma situação de muitos governantes corruptos.
Muitos governantes que no discurso dizem que cuidarão do povo, que farão o bem para o povo, que o que eles gostam mesmo é de gente. Nessa época de eleição, próximo domingo teremos eleições municipais. Nessa época o político vai para o meio do povo e tem cheiro de gente e come a comida de todo mundo, mas na verdade quando eles alcançam o cargo público, na maioria das vezes, infelizmente, eles se corrompem e eles abusam do povo. São pastores maus, pastores que pastoreiam apenas a si mesmos. Qual é a palavra de Deus para esses pastores? Qual é a palavra de Deus para as pessoas que deveriam cuidar do povo, mas acabam por abusar o povo de quem eles deveriam cuidar? Nosso texto tem 6 momentos e nós veremos cada um desses momentos do nosso texto. A primeira coisa que o nosso texto faz é fazer uma análise da situação presente. Deus detecta a maldade daqueles governantes civis de Judá e de Israel, aqueles que deveriam ter governado o povo, aqueles 43 reis. Israel e Judá tiveram juntas 43 reis, dos quais apenas 9 fizeram algo bom aos olhos do Senhor. Todos os demais, todos os 20 reis de Israel, e apenas 13 dos reis de Judá, mais Davi e mais Salomão, se é que a gente pode dizer que Salomão fez o que era reto aos olhos do Senhor, fizeram coisas boas. Os demais foram homens corruptos, homens que abusaram do povo, e o nosso texto é uma acusação dura contra estes. Deus então primeiro fala sobre a maldade dos pastores e as consequências para as ovelhas. O texto então nos diz novamente: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Aliás, essa ideia da palavra do Senhor é muito forte no nosso texto. Ela se repete no versículo 1, no versículo 2 com a palavra profecia, no versículo 2 com profetize de novo, no versículo 2 com assim diz o Senhor, versículo 7 diz o Senhor Deus, versículo 9 palavra do Senhor, assim diz o Senhor, versículo 11 assim diz o Senhor, versículo 15 diz o Senhor, 17 assim diz o Senhor, 20 assim lhes diz o Senhor Deus, 30, diz o Senhor Deus, e o texto termina com a assinatura, diz o Senhor Deus. Deus queria deixar muito claro que absolutamente todas as palavras desse texto são palavras proferidas pela boca do Senhor. Esse texto tem várias assinaturas de Deus. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o que Deus diz? Deus chama o seu profeta a profetizar contra os pastores de Israel, os líderes civis de Israel em primeira instância. E Deus lhes diz: ai dos pastores de Israel. O que é um ai? O que é um ai na Bíblia? Um ai na Bíblia é o extremo oposto de bem-aventurado. Tanto é assim que às vezes você tem discursos que têm várias bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças são seguidas de vários ais. Ou seja, esse bem-aventurado é a melhor coisa que a Bíblia pode proferir sobre a vida de alguém. O ai é a pior maldição de Deus. E o texto começa assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. A acusação já está embutida. Esse é o problema. O problema é que eles deveriam ser pastores de Israel, mas eles são pastores de si mesmos. Pergunta retórica, então: será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Será que esses pastores não deveriam ser responsáveis por cuidar das ovelhas, em vez de apenas cuidarem de si mesmos? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer. O problema dos pastores era o egoísmo e o abuso. Eles não estavam nem aí com as ovelhas. Eles apenas se importavam com si mesmos e usavam as ovelhas para o seu bel prazer.
Eles comiam a gordura das ovelhas, eles se vestiam com a pele das ovelhas, eles matavam as melhores ovelhas para comer, mas eles não se importavam em cuidar das ovelhas. Eles deixavam de fazer o que deveriam, eles faziam o que não deviam, eram egoístas e abusadores, mas não eram pastores como deveriam ser. Vocês não apacentam o rebanho, vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas são tiranos. Quantos dos políticos civis não são exatamente assim? Homens maus, abusam do povo, são colocados numa posição de grande confiança, numa posição de grande destaque, numa posição de grande honra, e usufruem disso tudo para abusar das pessoas. Não fazem o que deveriam fazer, não cuidam das pessoas, não cuidam dos pobres, não cuidam da sociedade, não enfaixam as quebradas, não trazem de volta as desgarradas, mas apenas abusam, abusam e abusam. E Deus não gosta disso. Deus odeia maus governantes. Deus odeia maus presidentes, maus governadores, maus primeiros ministros, maus reis. Deus não suporta homens que fazem mal para as pessoas, que usufruem de uma posição de autoridade para abusar. Qual é a consequência? A consequência é o mal para as ovelhas, evidentemente. Assim, o resultado, elas se espalharam por não haver pastor. Essa é uma das principais acusações, por não haver pastor. A presença de um pastor abusador é pior do que a ausência de pastor. Não havia pastor de fato. Eles eram os pastores. O rei Acás foi um dos pastores de Israel. Mas houve pastor naquela época? Não. O povo foi apenas abusado. Manassés, na grande maior parte do seu ministério, foi um bom pastor de Israel? Não, foi um abusador, um homem mau. E quando homens maus governam o povo, o resultado é que o povo se espalha. O povo se torna pasto para todos os animais selvagens. As ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. Deus fala: as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra. Elas não eram ovelhas de vocês. Elas eram ovelhas minhas. Eu é que coloco pessoas, pastores, para cuidarem das ovelhas que são minhas. Mas o resultado do mau pastoreio de vocês é que as ovelhas estão espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Esse autor, comentando o texto, ele diz: a falta de liderança sempre leva à desintegração do povo de Deus e à dor e ao ferimento pessoal e corporativo. A liderança carrega uma grande responsabilidade. É claro, meus irmãos, que a aplicação primária do texto tem a ver com governantes civis. Mas é evidente também que esse texto pode ser aplicado de maneira justa para aqueles de nós que têm o privilégio de serem pastores. O texto fez uma descrição de trabalho, a descrição das tarefas do ministro, de um pastor. Cuidar das fracas, cuidar dos doentes, arrebanhar as que estão distantes. Nós temos agido assim como pastores. Nós temos cuidado das ovelhas do Senhor, ou somos parecidos com os pastores civis, com os governantes civis, pastores que apenas apacentam a si mesmos. Então vem o segundo movimento do texto. Deus declara uma punição aos pastores maus. Uma punição aos pastores maus. O texto assim nos diz: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Percebam os irmãos o quanto demora para Deus de fato falar a palavra que Ele quer falar para os pastores.
Ele aqui introduz: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor contra os pastores só vem no meio do versículo 9. Ou seja, esse texto ele tem uma introdução enorme. Deus vai acumulando tensão, acumulando um momento de expectativa, por meio de várias coisas que ele vai falando, antes de falar aquilo que ele de fato queria falar contra os pastores. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Só a introdução. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor. Ele já tinha falado tudo isso. Mas a introdução, ele está aumentando. Você está ansioso para saber, ok, mas o que Deus está falando para os pastores? Qual é a mensagem dele para os pastores? Por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Você já está num clima de tensão enorme, porque você quer saber o que Deus vai dizer para os pastores. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Você percebeu? O peso retórico disso tudo que foi falado aqui antes. E então, finalmente, vem a palavra: eis que estou contra os pastores. Essa é a palavra. Vocês conseguiram. Vocês conquistaram um grande inimigo. Eu estou contra os pastores. Eu que havia escolhido os pastores. Eu que escolhi a família de Davi para serem os meus pastores do meu povo. Eu aqui coloco vocês na posição de vocês. São os meus profetas que colocam óleo sobre a cabeça de vocês e que os ungem como pastores do meu povo. Mas agora eu já não sou mais amigo de vocês. Eu estou contra os pastores e eu vou cobrar o que vocês fizeram. Eu lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Agora a gente vai sentar e a gente vai fazer um acerto de contas. E agora eu quero ver o que vocês fizeram com as minhas ovelhas. Cadê a ovelha X? Cadê a ovelha Y? O que aconteceu com a ovelha Z? A ovelha W estava doente. O que você fez? Um acerto de contas detalhado da parte do Senhor. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas, ou seja, eles iam perder a posição. E não apacentarão mais a si mesmos. Iam perder aquilo que em português a gente chama de boquinha. Iam perder a boquinha. Não iam ter mais a chance de abusar do povo. Não teriam mais a chance de se corromperem e de fazerem mal contra o povo. Vocês não mais apacentarão a si mesmos. Vocês não vão mais abusar das ovelhas, ficar comendo a gordura, ficar se vestindo de lãzinha quente. Não vão mais. Chega. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não mais lhe sirvam de comida. Essa é a palavra de Deus contra os pastores. Ele não deixaria mais que esse abuso continuasse. Isso não acontece só nesse nosso texto. Espalhado pelo Antigo Testamento, aliás, o tema do pastoreio é um desses temas bíblico-teológicos que percorre a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vários textos falando sobre pastoreio. Um deles você lê assim em Jeremias 10, 21, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Vocês dispersaram as minhas ovelhas, as afugentaram, não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Jeremias 25, lamentem pastores e gritem, rolem no pó vocês donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos, não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Mais à frente, o mesmo texto, o grito dos pastores. Grito de desespero por causa da destruição que viria contra eles. Isaías usa o mesmo tipo de metáfora. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada
compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer um vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Pastores que apacentavam apenas a si mesmos na sua abundância de vinho, na sua abundância de auto-entorpecimento. Nosso texto, então, faz o terceiro movimento do nosso texto. E é um dos mais belos. Qual é a solução, então, de Deus? Deus detectou o problema. O problema são os maus governantes, os maus pastores que, em vez de apacentar o povo, abusam do povo. Então, Deus deu uma palavra contra eles. Ai de vocês, eu tirarei vocês da sua posição e pedirei contas das minhas ovelhas. Mas e agora? As ovelhas vão ficar sem pastor? Não, irmãos, não. O texto então nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O mau pastorado havia causado que as ovelhas fossem espalhadas e dispersas por todo canto. Então agora o Senhor diz: eu serei o pastor das minhas ovelhas. Se elas foram maltratadas e dispersas por maus pastores, eu vou cuidar delas pessoalmente. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei nos diversos países, as trarei de volta à sua terra, vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos. Se você está ouvindo ecos do Salmo 23, é porque eles estão aqui mesmo. Esse texto é escrito com o sabor do Salmo 23. Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. E agora o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Yahvé, ele diz que vai cuidar das suas ovelhas. Essa garantia que você tem como missionário, como pastor, como crente, de que você pode pregar o Evangelho e vai dar certo quando tiver que dar certo. Porque Deus prometeu congregar as suas ovelhas de todos os países. Onde tiver a ovelha do Senhor, elas ainda não sabem que elas são ovelhas do Senhor, mas onde tiver a ovelha do Senhor, elas serão reunidas pelo Senhor. Então você faça o seu trabalho e deixe os resultados nas mãos do Senhor. Ele trará de volta as suas ovelhas. Deixarei que pastem em bons pastos. Nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem. Terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz Yahvé, Deus. Diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas. Lembra o que os pastores não fizeram? Lembra a descrição do que os pastores não fizeram? Aqui o texto, o próprio Senhor diz: o que eles não fizeram, eu vou fazer. E meu irmão, isso é uma lição de pastoreio para nós. Nós que por vezes também vivemos na nossa correria do dia a dia e por vezes cuidamos de nós mesmos, talvez mais do que deveríamos. Gastamos às vezes mais tempo com outras coisas do que o que deveríamos gastar com as ovelhas do Senhor. Por vezes, nós devemos ler esse texto e aprender com o perfeito pastor. Eu buscarei as perdidas, eu trarei de volta as desgarradas, eu enfaixarei as quebradas, eu curarei as doentes, eu destruirei as fortes e gordas. Eu as apacentarei com justiça. Se você não entendeu direito esse último trecho, é porque ele é um trecho de transição.
Ele está adiantando aquilo que ele vai falar no próximo ponto. Ok? Por isso que aqui, nesse momento, ele fica esquisito. Porque está um monte de coisa boa e de repente você vê, destruirei as portas e portas. Que estranho. Ele vai falar sobre isso no quarto movimento do nosso texto. O próprio Yahvé será o pastor bondoso das ovelhas. Isso não é uma imagem nova nas Escrituras. A primeira vez que a imagem de Yahvé como bom pastor aparece é lá em Gênesis, quando Jacó, abençoando o seu filho José, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos altivos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com as bênçãos do alto céu, bênçãos das profundezas, bênçãos dos seios e do ventre. Primeira vez que Deus é chamado de pastor das Escrituras. Primeira vez que a palavra pastor aparece para falar a respeito do Senhor. E Jacó sabia bem o que era ser pastor. Esses irmãos nossos do Antigo Testamento que falaram sobre pastoreio, vários deles foram pastores eles mesmos. Então, quando um Jacó chama Yahvé de o pastor de Jacó, o pastor de Israel, ele está se colocando como uma ovelha submissa, carente, necessitada, mas que nunca passou uma necessidade por causa do bom pastor que ele teve. Salmo 28, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico te louvarei. Eu não achei pastorado aqui nesse texto. Então eu vou passar para o próximo. Também não achei pastorado aqui. Eu devo ter posto as referências erradas. Aqui já tem, Salmo 80, versículo 1. Dá ouvidos ao pastor de Israel. Tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor, pastor de Israel. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a recompensa, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Essa imagem é linda. Yahvé, que entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que amamentam, aquelas mamães bojudas de leite, ele as guiará mansamente. Que pastor, irmãos! Yahvé é o meu pastor. Nada me faltará. E essa é a garantia do nosso Deus. Ainda que nós tenhamos maus governantes, irmãos, ainda que a gente olhe para um lado, para o outro, para um partido político e para o outro, e não haja esperança, e de fato não há. Nos governantes humanos não há esperança. Nunca houve e nunca haverá. Mas nós temos um grande pastor. As ovelhas de Yahvé nunca ficarão largadas e descuidadas. Porque nós temos um grande pastor. Esse autor diz assim: nenhuma figura humana mais mediaria entre Deus e o seu povo. Somente Deus e o seu Messias seriam o pastor de seu povo. Essa mensagem de esperança é um contraste gritante com a imagem 34, 1 a 15, com a sua mensagem de negligência e exploração dos reis humanos. A proliferação de eu vou em 34, 10 a 29, ou seja, Deus falando o que ele iria fazer no futuro, sugere a determinação de Yahvé de pessoalmente se envolver nas vidas e destino do seu povo. Yahvé é o nosso pastor. Nada nos faltará. Quarto movimento do nosso texto, que é aquele que foi introduzido no último versículo da sessão anterior. Quanto a vocês, minhas ovelhas, porque Deus sabe que não é só pastor que faz mal para as ovelhas. Deus sabe que entre as ovelhas também existem disputas. Deus sabe que entre as ovelhas também existem maldades.
Deus sabe que algumas ovelhas mais fortes aproveitam da sua força para fazer o mal para as ovelhas mais fracas. E Deus agora vai resolver esse tipo de problema também. Então ele diz: quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não basta boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés no resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa, ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm que comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Aqui é Deus olhando para várias ovelhas e dizendo: algumas de vocês são más, algumas de vocês também são abusadoras. Alguns de vocês aproveitam a força, aproveitam a velocidade, aproveitam a competência dada por mim mesmo, e vocês usam essa força adicional para fazer o mal para as outras ovelhas. E eu estou vendo. Vocês achavam que eu não via, mas eu estou vendo. Eu vejo a maldade que uma ovelha faz contra a outra. Eu vejo a maldade que bodes fazem contra ovelhas. Eu vejo a maldade que cordeiros fazem contra ovelhas. Eu vejo as maldades das ovelhas. E vem um julgamento, então, da parte de Deus. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lábio e com o ombro vocês dão empurrão, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Esse é o bom pastor. Mas o bom pastor, ele também julga entre ovelhas e ovelhas. Ele não apenas vai colocar os governantes no seu devido lugar, mas cidadãos que não tratam bem uns aos outros, ele também os humilhará, ele também os julgará, ele também fará justiça entre ovelhas fortes e ovelhas fracas, entre ovelhas que oprimem e ovelhas que são oprimidas. Porque Deus não gosta de opressão. Seja essa opressão vinda da parte de pastores, seja essa opressão vinda entre ovelhas e ovelhas. Quinto movimento do texto. Aqui é uma daquelas coisas gloriosas que a gente tem nas Escrituras. Deus já tinha dito que Ele mesmo, pessoalmente, Yahvé, Deus o Pai, apacentaria o seu povo. E agora nós temos um novo personagem entrando como pastor. Porém sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. E aí você coça a cabeça e fala assim: calma lá, esse texto foi escrito quando? Esse texto foi escrito por Ezequiel no começo do exílio. Ezequiel já estava em outro lugar, tinha ido já para o exílio, junto com parte do povo, mais ou menos então 600 e qualquer coisa, ou o finalzinho ali, 580 e qualquer coisa antes de Cristo. E Davi reinou quando? Mais ou menos 960 anos antes de Cristo. Então, que história é essa? Como assim Davi? Davi já morreu há muito tempo. Mas existia promessa. Em 2 Samuel 7, Deus fez uma promessa que sempre haveria um filho de Davi para reinar. E que um desses filhos reinaria para sempre sobre o trono de Israel. Então, algumas vezes na Bíblia, existe a profecia da volta de Davi. Davi vai aparecer na história de novo. E essa é uma dessas profecias gloriosas que antevê a vinda do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, Yahvé, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe do bem delas. Eu, o Senhor, falei. Irmãos, que coisa gloriosa. Se hoje nós temos governantes, homens muitas vezes maus, muitas vezes abusivos, muitas vezes que apenas apacentam a si mesmos e não estão nem aí com o bem-estar das ovelhas. Yahvé
é o grande pastor das ovelhas. E ele promete que um dia apareceria na cena da história Davi, o grande, melhor dos pastores de Israel. Mas agora não mais aquele Davi que pecou de maneira terrível, mas um Davi aperfeiçoado, perfeito, sem nenhum defeito, sem nada de ruim, sem nenhum egoísmo, sem nenhum abuso. O perfeito Davi, ele veio, dele veio, e ele voltará, meus irmãos. Ele voltará na cena da história para restabelecer a monarquia e ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vários outros textos falam a respeito da vinda de Davi. Davi, como pastor, aparece aí em 2 Samuel 5:2, onde Samuel disse para Davi: o Senhor Deus lhe disse, você apacentará o meu povo de Israel. E em Ezequiel 37, alguns capítulos à frente do nosso, o meu servo Davi reinará sobre eles, e Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Jeremias usa a mesma linguagem. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês, despedaçarei as correias, e nunca mais os estrangeiros irão escravizar esse povo, que servirá ao Senhor seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Oséias, a mesma coisa, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem escola sacerdotal, sem ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi o seu rei. Nos últimos dias, e tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E nós estamos esperando isso se cumprir. Nós estamos esperando a volta de Davi. Irmãos, o bom pastor de Israel vai aparecer de novo na cena da história e vai transformar Israel na capital mundial, espiritualmente falando, e não necessariamente o Israel terreno físico, mas a nova Jerusalém descerá para essa terra. E a partir da nova Jerusalém, Davi reinará. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, Senhor dos Senhores. Dr. Cooper diz assim: 8 traços de caráter sobre esse futuro rei prometido podem ser colhidos de Ezequiel 34, 11 a 31. 1. Ele tem um relacionamento especial com Yahvé. 2. Ele alimentará as ovelhas. 3. Ele reunirá as suas ovelhas. 4. Ele restabelecerá o seu povo pacificamente em sua terra. 5. Ele governará com justiça e compaixão. 6. Ele julgará pessoalmente o seu povo. 7. Ele será o único pastor verdadeiro. 8. Ele mediará uma aliança de paz. E de fato esse é o último movimento do texto, o 6º movimento do texto. Deus renova a aliança com as suas ovelhas. Deus renova a aliança com as suas ovelhas. O texto diz assim: farei uma aliança de paz. Eis um dos nomes da nova aliança, um dos nomes da aliança neotestamentária. Aliança de paz. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção, percebeu? Não apenas dos lugares, mas eu vou transformar as minhas ovelhas numa bênção. Essas ovelhas que são quebradas, essas ovelhas que têm falhas, essas ovelhas que não são o que gostariam de ser, essas ovelhas que sofrem por causa de pecado, eu vou transformá-las numa bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, a terra dará suas colheitas, as ovelhas estarão seguras e saberão que eu sou o Senhor. Eu vou quebrar o jugo. Elas não servirão de rapina, não serão devoradas por animais selvagens, viverão em segurança. Eu lhes darei uma plantação memorável. Nunca mais suportarão zombaria das nações e saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. Os irmãos, que coisa gloriosa. Elas saberão que eu estou com elas. E são meu povo, e elas são meu povo. Vocês são meu povo. E eu sou o seu Deus. Meus irmãos, essa promessa, ela já existe entre nós em alguma medida, mas ainda não completamente.
completamente. Mas um dia nós usufruiremos isso de maneira completa. E nós seremos guiados e pastoreados pelo bom pastor. Israel podia se alegrar, pois embora tivesse experimentado a liderança cruel e incompetente de governantes recentes, agora tinha certeza de que Deus proveria liderança perfeita por meio do bom pastor, o Messias, que cuidaria de Israel como um pastor deveria cuidar. A esperança. Uma espécie de pupurri de vários autores, pais da igreja do passado, esse autor diz assim: há pastores de todos os tipos no governo e na igreja. Jerônimo disse isso. Eles devem cuidar dos rebanhos, Tertuliano, percebendo a grandeza da responsabilidade dada a eles, Agostinho, pois serão chamados a prestar contas do seu serviço. Os bispos são capazes de ser arrogantes e de se tornarem maus pastores, mas não devem ser negligentes. Em vez disso, eles devem seguir o exemplo do bom pastor. Como é que a gente pode concluir, meus irmãos? Número 1, esse texto fala sobre governantes civis, na primeira instância. E, de novo, não sei a situação dos governos aqui em Portugal, mas eu sei que lá no Brasil, o povo já deveria ter parado de colocar a sua esperança em homens. Mas eles continuam fazendo. Existe, parece, uma tolice colada no coração, de maneira que o povo vive se enganando de novo, e sendo enganado de novo, e se prestando a ser enganado de novo por maus pastores, que só querem abusar do povo e fazer maldades com as ovelhas. Mas Deus tem uma palavra aos corruptos, aos políticos maus. Deus tem uma palavra aos reis, aos governantes, aos presidentes, primeiros ministros, homens importantes da ONU e todos mais que têm alguma autoridade civil. Eu estou contra vocês, que são maus pastores. E eu vou acertar as contas com vocês. E essa é uma mensagem, irmãos, que nós devemos transmitir aos governantes civis, porque nós somos, como igreja, a boca de Deus para eles. Mas é claro que numa segunda aplicação, esse texto também fala conosco. Se você é pastor, esse texto também é para você. Que Deus nos chama a atenção, dizendo: quem você tem pastoreado? Você tem pastoreado a si mesmo? Ou você tem pastoreado as ovelhas que são minhas? Você tem cuidado das fracas? Você tem ajudado aquelas que carecem de ajuda? Você tem o meu coração de pastor? Ou você tem abusado das ovelhas, comendo suas carnes e se vestindo das suas peles? Esse texto é um texto que nos torna sóbrios diante da grande responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. Esse texto tem uma palavra: as ovelhas más. Se nós, como ovelhas, tratamos mal as outras ovelhas e empurramos e chiframos e aproveitamos alguma força adicional que temos para abusar das outras ovelhas, o Senhor diz: cuidado, cuidado, porque eu estou vendo o que está acontecendo e eu acertarei as contas com as ovelhas más. Mas por fim, meus irmãos, esse texto tem uma palavra a todos nós, ovelhas do Senhor. A despeito dos maus governantes, a despeito dos maus pastores, nós temos um grande pastor. E ele nunca nos abandonará. O texto termina com essa declaração: eu sou o seu Senhor e vocês são as minhas ovelhas. E assim é, e assim será para sempre. Ele nunca nos deixará. Ainda que nós, por vezes, passemos perrengue, passemos dificuldades nas mãos de pastores maus, existe um pastor perfeito, Yahvé, e o mesmo pastor perfeito, Davi, que são um só, mas ao mesmo tempo são duas pessoas distintas.
E esse pastor grandioso, ele nos apacentará, ele voltará, ele cuidará de nós de maneira perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pelo pastoreio de Cristo. Cristo pastoreará o seu povo. Obrigado pelo teu pastoreio. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a ser bons pastores e boas ovelhas, para a glória do teu próprio nome. Relembra-nos sempre que nós não estamos sós, mas nós temos um bom pastor, e se Yahvé é o nosso pastor, nada nos faltará. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém.